Fala pessoal, bora resolver a FUVEST 2022, a parte de matemática. E vamos ver aqui as questões. A primeira questão nesse tipo de prova, que é a prova V, é a questão 30, tá? Então, eu não vou ler os enunciados para a gente ganhar tempo, porque eu imagino que você já tenha lido, né? Eu já vou meio que só ressaltar alguns pontos para a gente ir direto para as questões. Então, a gente tem aqui os tipos de placa. Ele te dá as posições que tem letras e números, tá? As posições são específicas ali. Então, basicamente, ele está pedindo aqui para a gente calcular o número de placas que é maior que com esse sistema do Mercosul do que o anterior. Então, o que a gente faz? Nesse primeiro sistema, cada letra ela tem 26 opções. Então, nesse momento aqui, já que a gente tem que ter 4 letras, então eu multiplico, certo? Pelo princípio multiplicativo, 26, 26, 26, 26. Então, a gente teria aqui 26, que se multiplica 4 vezes, então 26 a quarta, tá? E aí, a quantidade de números são 3. Então, como cada número tem 10 opções, porque são algarismos de 0 a 9, então a gente teria um total aqui de 3 ao cubo. Tudo bem? Então, a quantidade de placas possíveis nesse novo sistema é exatamente essa conta. Só que, toma cuidado, como ele está pedindo quantas vezes é maior, o que a gente vai ter que fazer é uma razão, uma divisão. Então, eu não preciso calcular esse número que é bem grande, tá? Já que eu vou dividir com o número de baixo aqui, então eu vou conseguir cancelar várias coisas. Embaixo a gente tem 3 espaços para as letras. Então, é 26 ao cubo. E 4 espaços para os números. Então, é 10 à quarta. Tudo bem? Esse é o total de maneiras, de placas disponíveis. E a gente vai fazer razão, então. Então, o sistema novo, que é 26 à quarta vezes 10 ao cubo, dividido pelo sistema antigo, que é 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Quando a gente faz essa divisão, então, eu vou ter aqui que o 26 ao cubo com 26 à quarta vai sobrar 26 em cima. E aí, embaixo, esse 10 ao cubo com 10 à quarta faz sobrar 10 embaixo. Essa divisão, então, é 2,6. Tudo bem? Então, esse sistema ele é maior, tá? A razão é 2,6. Então, por isso que seria a alternativa C. Vamos seguir para a próxima questão, questão 31. Uma questão bem simplesinha, não tem nada assim sofisticado, é só ler o enunciado e interpretar. Então você tem os símbolos aqui, os símbolos de cima, eles vão estar nas posições ímpares dos algarismos e os símbolos de baixo nas posições pares. Então, se ele quer que a gente escreva esse número daqui, vamos circular os elementos que estão na posição ímpar. Na posição ímpar, a gente tem o 5, o 6 e o 9. Então, o 5 ele tem que ser representado em cima. Então, ele estaria aqui, o 5, o 9 aqui e o 6 aqui. Então, na nossa alternativa, nossa resposta, a gente tem que ter esses 3 símbolos. Já nas posições pares, que são essas duas, tá? Que são a dezena e a unidade de milhar, a gente tem o 1, que é representado por esse símbolo, e o 2, que é representado por esse símbolo. Tudo bem? Então, esses 3 símbolos têm que estar nas alternativas, claro que na ordem correta. Então, a gente começa com esse cara daqui, tá? Que, então, a gente só fica com as 3 primeiras alternativas. E aí, o segundo símbolo, que é o 1, seria esse cara. A única alternativa que contém isso é a alternativa A. Então, eu não preciso conferir mais nada, tá? Claro, se você quiser ter total de segurança, você vê os outros símbolos. Mas se você olhar com calma, todos estão aqui, então a resposta correta é a alternativa A. Beleza? Questão sem segredo. Vamos ver a próxima. Essa questão é bem interessante porque quem é meu aluno do curso Matemática Zero, eu criei questões iguais a essa, sem querer até, porque eu nunca tinha visto em nenhum vestibular uma questão que peça um conceito desse. E pelo fato de ter esse negócio de acelerar vídeo, eu criei essas questões aí do Matemática Zero. Então, quem fez elas, com certeza, matou essa questão com facilidade. Que aqui a gente tem um vídeo de 3 minutos, né? E como a gente está numa plataforma, no caso da plataforma do YouTube, a gente tem essa possibilidade de acelerar o vídeo 1,5 vezes. Então, tem várias formas de você descobrir o que acontece, tá? Você pode lembrar o seguinte, que velocidade e tempo são inversamente proporcionais, certo?
Então, o que isso significa? Se são inversamente proporcionais, isso vem dos conceitos de proporção, que a gente tem playlist aqui no canal, uma velocidade numa situação específica que multiplica pelo tempo numa situação específica, ela tem que ser igual a uma constante, tá? Quando eu leio isso, eu vejo que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, justamente porque elas se multiplicam, tudo bem? Então, essa constante de proporção ela tem que ser a mesma na segunda situação, em que eu vou ter uma nova velocidade e um novo tempo. Então, como é que isso se aplica nesse exercício? A gente tem uma velocidade inicial do vídeo, na velocidade 1, certo? Velocidade normal, né? E o tempo é de 3 minutos. E aí, a gente vai ter uma segunda velocidade que é 1,5 vezes maior. Tá? Então, eu só vou escrever isso com uma fração para facilitar as contas. Então, isso aqui é 3 sobre 2, tá? Eu gosto mais de trabalhar com fração. Então, isso aqui é 1,5 vezes da velocidade inicial e eu quero saber esse tempo final. Então, aqui a gente já vai cortar a velocidade e o que a gente descobre é que o nosso tempo final, ele é 2. E no caso, 2 minutos. Tudo bem? Então, a nossa resposta é a alternativa C. Usando essa estrutura, você consegue, em qualquer vídeo, com qualquer velocidade, calcular o tempo que você vai demorar para assistir todo aquele vídeo. Isso é bastante útil para você que tem pressa de consumir conteúdos na internet. Agora vamos para essa questão 33. É uma questão que eles tentaram puxar alguma coisa de matriz, mas é algo que nem se usa nada de conceito teórico de matriz, é mais porcentagem mesmo. Então, o que ele te diz? Você tem essas cores de cadeira, que é preto e vermelho, e cada modelo tem a sua porcentagem de defeito. Então, no modelo 1 é 2%, tá? Para as duas cores. Então, o que a gente vai fazer aqui direto para ganhar tempo? Eu já vou escrever aqui do lado qual que vai ser a porcentagem, ou, aliás, a quantidade de cadeiras com defeitos para cada modelo e para cada cor. Então, se é 2% aqui no começo, tem que calcular 2% de 500. Como é que você pode fazer isso? Bom, 10% de 500 é 50. Então, 1% é 5. Se 1% é 5, 2% vai ser 10. Então, aqui eu tenho 10 cadeiras. Mesma coisa nas vermelhas, né? Então, você tem 1% de 200 é 2, e aí o dobro disso é 4. Ok. Agora, no modelo 2, a gente tem 5% de defeito. Então, você pode pensar, 10% de 400 é 40. Metade disso é 20, que é o 5%. Então, chegou no 20, tá? Eu gosto de fazer essas contas mais de cabeça. Se você ficar com dúvida em qualquer passagem aqui, você fala que eu te respondo nos comentários, não tem problema, beleza? E aí, o 220, eu penso nos 10%, que é 22, e pego a metade, que é 11. Então, já calculei a porcentagem. Por último aqui, então, a gente tem esses 8%. E aí, para você fazer a conta dos 8%, o que eu gosto de fazer, tá? Só para te explicar o raciocínio. 8% de 250. Tem várias e várias formas. Primeira forma, eu simplesmente vou multiplicar os números relevantes aqui, ó. 8 vezes 25. Isso aqui é 200. Beleza. Aí eu vou calcular 10% de 250. Para eu ter uma noção do quanto que esse número deveria ser. Porque 8% de 250 não pode ser exatamente esse 200 aqui. Pode ser 2, pode ser 20, tá? Só tem que ajustar o zero. Para eu fazer essa conta, então, eu tenho esse cara que é uma estimativa. Essa estimativa aqui, que é os 10% de 250, vai dar 25. Então, eu sei que 8% tem que ser um pouco a menos. Esse pouco a menos, então, é exatamente 20, tá? Porque essa conta aqui já deu 200. Então, eu tenho que ajustar o zero. E aí, tem que ser próximo dos 10%, então só pode ser 20, tá? É o jeito que eu gosto de fazer essa conta de porcentagem para ganhar tempo. Nada impede você fazer com todo o cuidado do mundo, tá? Não tem problema nenhum. Beleza, então aqui é 20. E aí eu preciso calcular 8% de 300. Então, vou fazer parecido aqui só para você pegar o jeito. Então, 8% de 300, eu não sei quanto que é. Eu vou multiplicar os números que são relevantes nessa conta, que é o 3. 8 vezes 3 dá 24. Tá? Então, esses 8% pode ser até o próprio 24, ou pode ser 2,4, ou pode ser 240. Vamos ver. 10% de 300, para a gente ter essa estimativa, é 30. Bom, então, de fato, os 8% faz sentido ser 24. Então, 24 é a nossa resposta. Então, a gente já tem todas as porcentagens. Agora, é só a gente somar. Então, eu vou pegar toda essa coluna aqui
e somar 20 com 20 com 10. O total daqui vai dar 50. E aí eu vou somar aqui. Então, 11 com 4 dá 15. Com mais 24 vai dar 39. Tudo bem? Então a gente procura aqui os que têm defeito, vai ser 50 e 39. No caso, 50 e 39 só aparece na alternativa C. Então nem preciso calcular as outras coisas, que são os que não têm defeitos. Então a resposta é a alternativa C. Beleza? Também é uma questão que não tem muito segredo. Vamos ver essa daqui. Essa daqui, pessoal, é uma questão clássica. Problemas de segundo grau. Essa daqui é a mais clássica de todas. Com certeza, alunos que estejam em algum dos meus cursos que eu falo sobre problemas do segundo grau já foram bem preparados, no mínimo, para essa questão. Então, a gente tem aqui um presente que foi no valor de 200 ao todo. Então, já vamos montar a primeira equação. Eu vou ter aqui o número de pessoas vezes o valor, eu vou colocar aqui a quantia que cada pessoa vai ter que dar da sua parte, né, do presente. Isso tem que ser igual a 200, tá? Eles vão fazer uma divisão aí igualitária, como ele está falando aqui no enunciado. Só que depois 2 pessoas desistiram de participar. Então, essa quantidade N virou N menos 2. Isso fez com que o valor a ser pago por cada pessoa aumentasse R$5. Então, essa quantia aumentou R$5. Então, isso tem que ser igual ao quê? Isso tem que ser igual ao valor do presente, que continuou sendo 200. É exatamente por isso que aumentou a quantia de cada um, beleza? E aí a gente tem um sistema, tá? Então, vamos resolver esse sistema. Nessa última equação aqui, a gente pode fazer distributiva, então eu tenho N vezes Q, mais 5N, menos 2Q, menos 10, isso é igual a 200, ok? Esse NQ, a gente já tem quanto que ele vale, que é 200. Então, aqui eu vou ter 200 mais 5N menos 2Q menos 10 é igual a 200. E aí, esse 200 vai embora. Sobrou esta equação. Esta equação, eu sei dessa primeira equação, eu posso isolar qualquer uma delas. Se ele está querendo saber o valor pago, então a gente pode isolar aqui a variável N. Então, nosso N é 200 sobre Q. E eu vou colocar aqui. Então, a nossa equação vai ficar 5 vezes N, que é 200 sobre Q, menos 2Q, isso é igual a 10. Beleza? Bom, multiplicando todo mundo por Q, a gente vai ter aqui 1000 menos 2Q quadrado mais 10Q. Então, a gente chega numa equação do segundo grau, que vai ser 2Q quadrado mais 10Q menos 1000 é igual a 0. E aí, pessoal, as soluções dessa equação, você vai ter aqui Q1 valendo menos 25 e o Q2 valendo 20. Então, como só faz sentido a solução positiva, esse Q inicial, que seria a quantia que cada pessoa vai pagar, seria 20, só que 20 inicialmente, na primeira situação. Como ele quer saber o valor pago depois dessa divisão, ou seja, na última situação, ele quer o valor de Q mais 5. Então, Q mais 5, 20 mais 5, daria 25, alternativa D, beleza? Mais uma questão clássica aí. Vamos ver a próxima questão, uma questão de progressão aritmética. Então, ele fala aqui que você tem um custo do primeiro metro, que foi de R$1.000, e a cada novo metro você aumenta 200. Então, vamos escrever isso. A gente tem R$1.000, depois 1.200, depois 1.400 e assim por diante, até um termo N que a gente não sabe qual que é. Só que ele diz que a soma, né, então 1.000 mais 1.200 e etc., até um número final, a soma total é 48.600. Então, a gente tem a razão dessa PA, né, que são os 200, e a gente tem a soma da PA. Como é que a gente faz, então? O último termo, que seria o nosso AN, vou até colocar aqui o nosso AN, ele é o primeiro termo, que é 1.000, mais N menos 1 vezes a razão, que é 200. Beleza? Esse é o nosso enésimo termo. Tá, então,
Fazendo a soma da PA, eu sei que a soma da PA é o primeiro termo mais o último termo, que é o nosso AN. Então, vou colocar aqui, ó, nosso último termo é 1000, mais, vou fazer a distributiva, 200N menos 200, isso tudo multiplicado por N, né, que é a quantidade de elementos. E aí eu divido por 2, isso tem que dar 48.600. Beleza? Então, só apaguei em cima aqui para a gente ganhar espaço, que a gente vai ter 1.800 mais 200N, tudo isso multiplicado por N, dividido por 2, isso é 48.600. A gente pode simplificar algumas coisas, por exemplo, dividir todo mundo por 100. Então, eu vou tirar esses zeros daqui. Também posso, aqui, dividir todo mundo por 2. Então, a gente vai acabar chegando que isso é 9, somado com N, multiplicado por N, isso é igual a 486. Bom, aqui você pode até fazer a distributiva e chegar numa equação do segundo grau. Ou você pode pensar em dois números inteiros, que um deles tem a diferença de 9, né? Que quando multiplicados chega no 486. Então, você pode fazer alguns chutes e tal, ou até mesmo fatorar esse número, para você até ganhar tempo. Mas você vai descobrir que os dois números que multiplicados dão 486, e que tem essa distância de 9, é o 27 e o 18, tá? A multiplicação deles dá 486. Isso significa que o n aqui está representando o menor número, né? Então, o nosso n ele vale 18. Obviamente, não estou considerando a outra solução negativa dessa equação, porque ela não interessa para a gente. Então, a gente descobre que se a quantidade de termos é 18, então o custo, a profundidade desse poço foi de 18 metros. Por isso que seria a alternativa B de bola. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, que fala do deltaedro. Se você não sabe o que é um deltaedro, vou deixar uma imagem para você ver. Esse deltaedro está te dando a quantidade de vértices, tá? E fala que essas faces são triângulos equiláteros. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, eu não sei a quantidade de faces. Inclusive, ele já está te dando a relação de Euler aqui para você usar e resolver essa questão. Se a gente pensar na quantidade de arestas, como é um triângulo equilátero, então você tem um triângulo equilátero aqui, que vai encostar em outro triângulo equilátero, certo? O que acontece? Cada aresta aqui, ela compartilha, ela cola, entre aspas, duas faces. Tudo bem? Então, se você pensar o seguinte, bom, eu tenho a quantidade de faces, que é F, certo? Só que cada face tem 3 arestas. Então, 3 vezes F. Porém, como eu acabei de falar, cada aresta, ela é a junção de duas arestas que estavam separadas, né? Então, um triângulo tem uma aresta, o outro tem uma aresta, elas se juntam para formar uma única aresta. Então, se eu fizesse essa conta, eu vou estar contando o dobro de arestas. Eu quero, na verdade, a metade. Então, eu divido isso por 2. Tudo bem? Uma relação importante aí. Então, já tenho o número de arestas em função das faces. Vou colocar na relação de Euler. Então, a face menos a aresta, que é 3 meios de F, mais o número de vértices, que é 8, isso tem que ser igual a 2. Tudo bem? E aí você vai descobrir, então, que o número de faces dividido por 2 tem que ser igual a 6. Então, as faces aqui é 12. Então, a quantidade de faces desse deltaedro é 12, alternativa E, ok? Próxima questão. Eu acho que essa questão foi uma das mais difíceis, na minha opinião, porque acho que de todas é o que você tem que pensar um pouco mais. Veja que ele te fala que o raio do círculo vale 2. Então, o segmento de O até B vale 2. Só que ele também fala que o segmento AB vale 2. O que isso significa? Que eu tenho aqui um triângulo isósceles. Em outras palavras, o ângulo que eu tenho desse lado também é θ. Ok? E esse ângulo aqui seria 180 menos 2θ e tal. Então, se ele quer saber quando o ângulo for máximo, pensa só o seguinte. Eu vou ter que pegar, esse ponto está fixo, e esse ponto A vai andar para cá ou para lá, ok? Quando ele anda, o segmento que vai mudar nesse triângulo é esse cara daqui. Esse é o único cara que vai mudar de tamanho. Então, veja bem, para o θ ser máximo,
esse cara daqui tem que ser mínimo. Vê se faz sentido. Porque a soma dos ângulos dentro de um triângulo tem que ser 180. Para que o θ seja maior, esse carinha aqui tem que ser o menor possível. E se ele é o menor possível, esse segmento aqui também tem que ser o menor possível. Tá? Porque é o lado que aquele ângulo lá em cima enxerga, o ângulo que está em B. Então, a resposta, ela segue essa estratégia. Eu tenho que descobrir em que posição, ou quais posições, esse segmento aqui vai ser o menor possível. Tá? Dado as condições que ele está te falando no enunciado. Bom, então, o único jeito do segmento ser o menor possível, vamos pensar o seguinte. Se ele estivesse daqui até aqui, se o ponto A estivesse aqui, essa distância é a maior distância, né? Porque você está com a diagonal aqui do quadrado. Então, seria a situação contrária do que a gente quer. Agora, se eu pego esse ponto e ligo aqui, perpendicularmente ao lado, e eu formo esse triângulo, então, vou tentar fazer esse triângulo aqui. Então, aqui estaria meu ponto B, aqui estaria meu ponto A, ok? Nessa situação, esse cara daqui, ele vale meio. Porque é a situação em que eu estou exatamente com esse segmento aqui valendo metade da aresta, já que a aresta do quadrado vale 1, certo? Então, eu transportando aqui para cá, eu vou ter meio para cada lado. Esse faz sentido. Então, esse triângulo em azul, ele está na posição em que faz esse segmento da base aqui ser o menor de todos. Então, vou até desenhar ele mais uma vez aqui para você pegar a ideia. Então, a gente tem o ponto B, o ponto O, o ponto A. E eu vou traçar esse cara daqui, a altura, certo? Como ele é um triângulo isósceles, eu sei que vai dividir a base na metade. Então, se a base é meio, metade de meio é 1/4. Então, isso aqui vai ser 1/4 e aqui 1/4. E aqui está nosso ângulo θ. Tá? E a gente sabe que isso aqui vale 2. Então, ele quer saber o cosseno do θ nessa situação. Então, cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é 1/4, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, isso é 1/8. Beleza? Então, essa é a nossa resposta já. Alternativa A também dessa questão 37. Essa questão daqui do polinômio, basicamente a gente tem que usar as relações de Girard, tá? Aquelas relações que envolvem soma das raízes, produto e tal. Agora, vamos ver o seguinte. Ele fala que tem esse m que é real e que as raízes são também números reais. Isso vai ser importante no momento da resolução. Então, a gente tem uma raiz dupla, que vale A, e outra raiz real, que vale B. Então, primeira coisa, quem seria a soma das raízes? A soma das raízes seria o termo de x², que não está aqui, né? Você não está vendo, ou seja, ele tem um coeficiente 0. Se ele tem um coeficiente 0, ele diz para a gente que a soma das raízes é 0. E a soma das raízes seria A mais B. São as 3 raízes. E a soma disso é 0. Tá? Então, ou seja, 2A é igual a menos B. Essa é a primeira equação. Agora vamos olhar o produto das raízes. O produto das raízes é esse menos 2. Na verdade, com o sinal trocado, por causa das relações de Girard. Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não perder muito tempo com isso, já que é um vídeo só de resolução. Mas, ó, o produto é A vezes A vezes B, e esse produto tem que ser igual a 2. Beleza? Então, A² vezes B é igual a 2. Só com isso, eu já consigo descobrir uma relação entre A e B. Na verdade, consigo descobrir os valores dele. Porque se aqui eu tenho B, e o B, no caso, é menos 2A, por causa dessa equação da esquerda, isso tem que ser 2. A gente descobre que o nosso A ao cubo é menos 1, e aí eu tiro a raiz cúbica. Para eu tirar a raiz cúbica, como eu sei que o A é um valor real, porque o exercício me disse, o enunciado, então a única solução real possível aqui é o A valer menos 1. Se o A vale menos 1, eu coloco aqui, então o B vale 2. Então o A vale menos 1, o B vale 2. Já tenho todas as raízes dessa equação. E agora eu só preciso descobrir o valor de M. O valor de M, eu vou até colocar separado aqui, é o que a gente chama de o produto 2 a 2. Então, o M
pensando nas raízes x1, x2, x3, seria x1 vezes x2, x1 vezes x3, x2 vezes x3. Esse seria o nosso m, beleza? Então, cada x1 e x2 a gente tem aqui, né? Então, a gente consegue descobrir o valor de m. Vou colocar primeiro em função de a e b. Então, seria a vezes a, mais a vezes b, mais a vezes b, isso é o m. Ou seja, a quadrado mais 2ab, esse é o nosso m. O a quadrado é menos 1, então isso aqui dá 1. E aí depois a gente tem 2 vezes a dá menos 2, vezes b vai dar menos 4. Então, esse é o nosso m. E aí nosso m vai dar menos 3, beleza? Por fim, ele quer a soma de m com a. Bom, menos 1 com menos 3, isso vai dar menos 4, alternativa E. Essa é a questão 38. Vamos ver a próxima questão de geometria. Nesse caso, ele quer que a gente calcule o comprimento dessa fita que está em laranja, tá? Então, para isso, ele está te dando alguns quadrados aqui para ajudar na medição. Então, aqui a gente teria os centros, beleza? Então, vamos começar pela parte mais fácil para você entender a ideia. A fita, ela faz uma curva a partir desse ponto em que ela está perpendicular. Então, nesse ponto aqui é um ponto tangente. Daqui até esse outro ponto aqui na direita, que também é um ponto tangente, a gente tem um segmento aqui, uma linha reta. Então, esse cara aqui é exatamente uma linha reta. E desse ponto para cá, ele começa a fazer a curva, e daqui para cá também. Ok. Então, eu sei que a curva acontece depois desses pontos de tangência aí. Então, eu vou continuar para cá. Aqui também está perpendicular. Então, o segredo é, para eu descobrir o comprimento desse arco, eu preciso saber o ângulo que está envolvido. E, nesse caso, esse ângulo aqui é de 90 graus, certo? Então, eu tenho que calcular o comprimento de um arco de 90 graus com raio 10. A mesma coisa vai acontecer desse lado. A gente vai ter algo perpendicular, e aí o ângulo aqui também é de 90 graus, beleza? Tá, agora vamos olhar aqui para cima. A mesma coisa acontece. Eu tenho esse cara daqui, que vai ser perpendicular à trajetória. Porém, aqui, a gente tem uma inclinação diferente. O ponto de tangência estaria mais ou menos aqui. Então, aqui que a gente tem ângulo de 90 graus. E aí, esse ângulo daqui já não é tão óbvio, que é o ângulo que eu tenho que descobrir para descobrir este arco, o comprimento desse arco. Tá? Então, vamos ficar de olho para a gente tentar descobrir esse ângulo. E aqui em cima, algo parecido. Eu tenho esse cara daqui, ponto de tangência, e esse cara daqui, ponto de tangência também. Beleza? E nosso ângulo que temos que descobrir está aqui. Uma coisa que eu quero que vocês vejam, mesmo que a gente não descubra esse ângulo específico, repara que esta região, ela é esta região. E então, este arco com este arco completaria 180 graus. O que também acontece este arco com este arco, completando mais 180 graus, então todo o azul dá 360 graus exatamente. Então, só isso já é suficiente para eu calcular todo o comprimento da fita que tem essa curvatura, esses arcos aí, e depois eu somo com esses segmentos que de fato formam uma linha reta, tá? Poderia fazer isso. Vou fazer isso inclusive, mas só para te falar qual que é o ângulo. Para você saber qual que é o ângulo, junta esses dois centros aqui. Veja que ele é paralelo a esse segmento, né? E qual que seria o ângulo que a gente tem aqui? Esse ângulo, se você olhar, é um quadrado. Então, eu tenho 30 aqui e 30 aqui. Então, com certeza, esse ângulo é 45 graus. É a diagonal do quadrado. Isso significa que o ângulo que a gente tem aqui e aqui é 45 graus. Beleza? Então, vou até colocar de novo. 45 graus. E aqui em cima também 45 graus. Fechado? Então, esse rosa aqui, 135. Beleza, já poderia calcular esses arcos separadamente. Mas como eu quero o arco total, então eu sei que eu tenho 360 desses arcos que tem uma curvatura ao todo. Então, eu vou calcular o comprimento de 360
com o raio 10. Então, é 2π vezes o raio 10. Mais, esse segmento aqui tem 30, mais 30, certo? Mais 60. Beleza. Então, já deu aqui 120. Então, mais 120, mais esse cara daqui. Bom, esse cara daqui é basicamente a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2, então esse aqui é 30 raiz de 2. Então, vou colocar esse cara como 30 raiz de 2. Então, finalizando, a gente vai ter aqui 20π mais 120 mais 30 raiz de 2. Eu vou colocar o 30 em evidência, que é o que as alternativas estão sugerindo. E aí sobra 4 mais raiz de 2. No caso aqui em metros, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão 40 agora. Também questão de interpretação, nada muito sofisticado. E está falando para a gente calcular a razão entre o diâmetro do foco da luz do microscópio óptico. Ele está falando aqui, ó, microscópio óptico. O foco tem o tamanho de 1 micrômetro. Então, 1 micrômetro. Depois, o que vai embaixo, né? Seria o diâmetro da ponta da nanoantena. E ele diz aqui, ó, a nanoantena que tem uma ponta com diâmetro 10 nanômetros. Então, 10 nanômetros. Bom, aí vai muito da sua familiaridade com esses prefixos, né? A gente tem o milímetro, que é 10 a menos 3 metros. A gente tem o micrômetro, que é 10 a menos 6. A gente tem o nanômetro, que é 10 a menos 9. A gente tem o picômetro, que é 10 a menos 12, e assim vai embora. Então, sabendo disso, a gente só substitui. Aqui eu vou ter 10 a menos 6 metros. Nem vou colocar a unidade de metro, porque ela vai, entre aspas, cancelar. E aqui a gente vai ter os nanômetros, que é 10 a menos 9. Então, basicamente, embaixo sobrou 10 a menos 8. E aqui 10 a menos 6. Fazendo essa razão, isso dá 10 ao quadrado, que costuma ser 100. Então, a resposta é a alternativa D de dado. E a gente finaliza agora com a questão 41, uma questão de logaritmo. Então, a gente tem um gráfico que está numa escala logarítmica, né? E a gente tem que saber o valor de x em cada um desses instantes para fazer a razão entre eles, né? Se ele está perguntando quantas vezes aumentou, quantas vezes é maior, a gente precisa fazer a razão. Então, vamos fazer isso. No caso, a gente precisa descobrir qual que seria o valor aqui da esquerda, né? Então, esse primeiro ponto aqui, a gente está nessa terceira linha daqui. Então, se você olhar com calma, isso aqui vai representar o 0,3, negativo. E aqui embaixo, a gente está nessa linha daqui, isso vai representar menos 1,3. Então, para ser mais simples, você pode primeiro descobrir o valor direto de cada x, né? Do x no momento 0 e o x no momento 1. É uma opção. E eu vou fazer esse caminho que eu acho que é mais fácil para você ver. Então, seria o seguinte, eu pego o x0, o logaritmo dele, né? Na base 10, é esse cara daqui, menos 1,3. Isso significa que o nosso x0 ele é 10 elevado a menos 1,3. E a gente tem o logaritmo de x1 na base 10, que é menos 0,3. Então, esse cara, o x1, ele é 10 elevado a menos 0,3. Tudo bem? E o que ele quer é a razão entre o x1 e o x0. Obviamente, o x1 é maior, né? Porque o gráfico deu uma aumentada aqui. Então, x1 sobre x0, 10 a menos 0,3 dividido por 10 a menos 1,3. Isso vai dar 10 elevado a 1, né? Que você vai pegar esse cara e subtrair de cima. Então, 10 elevado a 1 é 10. Então, o aumento do x0 para o x1 foi de 10 vezes, tá? Essa é uma forma de resolver. Uma outra forma rápida, você poderia pensar o seguinte. Eu tenho o log e eu quero saber a razão entre x1 e x0, né? Esse é o que eu estou buscando. Só que eu sei que o log é uma subtração. Então, vai ser log de x1 menos o log de x0. Aí, você substituiria esses valores aqui. Então, menos 0,3 e o menos 1,3. Ia descobrir que isso dava 1.
E aí, então, a razão entre x1 e x0 é 10 elevado a 1, que é 10, tá? Uma outra forma de você resolver também. Ok? Então, a gente finaliza a prova da FUVEST. E, na minha opinião sincera, achei uma prova bem fácil, bem tranquila para o nível FUVEST. Então, é muito provável que você pode esperar aí uma nota de corte mais alta, né? Uma prova mais acessível, pelo menos na parte de matemática, vai ter como consequência uma nota de corte maior, beleza? Mas comenta aí a sua opinião, o que você achou. Se você teve alguma dúvida durante as resoluções, pode mandar aí nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. E se você gostou desse vídeo, se essa resolução te ajudou, não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal também, para você não perder outros conteúdos, outras resoluções que a gente manda por aqui também, fechado? Qualquer conteúdo que eu achar que pode complementar essas explicações, eu vou deixar aí na descrição também. Então, por esse vídeo é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.